muito prazer, eu sou Mariana Reis e esse é mais um programa Caminhos da Educação. Aqui a gente conversa e fica por dentro de tudo o que acontece na educação da nossa querida Feira de Santana. E no programa de hoje, junho é um mês muito especial para nós nordestinos, é o mês do São João. É tempo de celebrar nossas raízes, nossas tradições, nossa música, nossa culinária e tudo aquilo que faz parte da nossa identidade cultural. Mas você já parou para pensar a importância de ensinar a cultura nordestina para as novas gerações? Como a escola pode contribuir para as crianças e jovens valorizarem a própria história e manterem vivas as tradições do nosso povo? Então, é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Não saia daí, que é logo após o Pausa na Dica. E agora é a hora do nosso Pausa na Dica, aquele momento que a gente dá ideias simples para fazer com a família em casa. E a dica de hoje é criar um álbum da cultura nordestina. Convide as crianças para pesquisar ou desenhar elementos da cultura da nossa região, como comidas típicas, festas populares, artistas, músicas e costumes. Além de divertida, essa atividade ajuda a fortalecer o sentimento de pertencimento e valorizar as nossas tradições. Fica a dica então para você experimentar com a família. E agora vamos para o nosso momento entrevista com a nossa convidada Vanessa Rios e conversar um pouco sobre a cultura nordestina dentro da sala de aula, a importância de valorizar e passar para as novas gerações. E hoje nós vamos conversar, recebendo no nosso programa a pedagoga Vanessa Rios, ela que é especialista em psicopedagogia, atendimento educacional especializado e gestão escolar. Atua há mais de 2 décadas na educação e atualmente é gestora da Escola Municipal Álvaro Pereira Boaventura. Ao longo da sua trajetória, Vanessa passou por diferentes funções na rede municipal de ensino e participou de importantes projetos educacionais, sempre acreditando no poder transformador da educação. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Vanessa. Obrigada. E para começar, conta um pouco para quem está em casa da sua trajetória na educação. Você já fez uma breve apresentação, né? Resumir um pouco da minha história. Eu gostaria de começar dizendo obrigada, né, pela oportunidade desse momento. Como já foi falado, eu me chamo Vanessa Rios, as 2 décadas aí, é verdade. Não parece. Comecei a trabalhar muito novinha na educação, realmente passei por várias funções, desde as questões administrativas, pedagógicas, sala de aula. Hoje estou na gestão da Escola Municipal Álvaro Pereira Boaventura, que é a escola municipal do distrito de Bonfim de Feira. E aí está sendo assim, uma experiência nova, nunca fui gestora, cheia de desafios, Sim. Mas eu gosto de desafios, né? Estou sempre disposta a aprender e é isso. Eu acho que o educador ele tem que pensar, quando pensa em educação e no poder realmente de transformação que a educação tem, também tem que se propor a participar das várias áreas que a educação tem para experimentar, para experienciar, para aprender e também para contribuir, que eu acho que é o que mais importante do educador é dar a sua contribuição em relação ao papel que ele tem na educação como um todo. Sim, com certeza. E como surgiu essa paixão pela educação? Quando foi que você realmente decidiu que a educação seria a sua trajetória, a sua missão aí de vida, profissionalmente falando? Eu costumo dizer que eu não escolhi ser professora. A profissão me escolheu, né? Enquanto jovem, adolescente, eu não pensava em ser professora, pensava em outras áreas. E diante das oportunidades que a própria vida foi me concedendo, eu me vi dentro do curso de pedagogia. Sim. E aí, dentro desse processo, eu me apaixonei pela profissão. Costumo dizer que não trabalho por amor, mas trabalho com amor, né? Sempre procuro fazer o melhor que eu consigo, o melhor que eu posso, independente da função que eu esteja exercendo. Perfeito. Você falou que é uma experiência nova estar como gestora. É seu primeiro ano também na escola de Bonfim de Feira do Distrito ou é só a experiência da gestão? Antes era da sala de aula. Não, eu não sou de Feira de Santana. Ah! Eu cheguei aqui em Feira tem 7 anos. Eu fiz o concurso público, fui aprovada e aí saí da minha cidade para morar em Feira de Santana. E aí aqui em Feira passei por várias áreas. Fui para a sala de aula,
Depois me vi na pandemia gravando videoaula. Ah. E aí, esse processo aqui é até um pouco familiar, Sim. né? E aí, depois disso, trabalhei como formadora na Secretaria de Educação e retorno para a sala de aula. Em Bonfim de Feira, eu já estou há 3 anos. Estava em sala de aula até ano passado. Entendi. E esse ano foi o ano da Esse ano, em gestão. fevereiro, eu fui nomeada diretora da escola. Ai, que maravilha, que seja uma trajetória linda, uma jornada obrigada. linda. Vanessa, para você, como a escola pode ajudar os estudantes a reconhecerem e valorizarem a própria identidade cultural? Assim, eu acho que os trabalhos com os projetos e também da própria formação do projeto pedagógico da escola, a gente tem que pensar nessa perspectiva. Uhum. Né? A gente tem um público que às vezes não entende o seu próprio ser, a sua própria identidade, em várias questões históricas e culturais. Uhum. E essa é uma preocupação minha, preocupação de outros professores da escola. Tanto que o tema trabalhar com cultura nordestina, por exemplo, é algo que a gente já vem fazendo em várias abordagens, em vários momentos. E eu acho que a escola precisa contribuir. E um ponto muito importante, um processo muito importante que pode contribuir com essa questão da valorização da identidade, da construção dessa identidade, é estar trabalhando com projetos, com conteúdos, com atividades lúdicas e em que eles possam se expressar e se reconhecer, destacando, sim, e construindo, sim, a sua identidade. Uhum. Você pode contar um pouquinho pra gente como funcionam esses projetos? Dar algum exemplo? O projeto que a gente está trabalhando na escola agora é um projeto sobre cultura nordestina. Uhum. Não é um projeto recente, não é um projeto deste ano, né? Sim. Essa preocupação, como eu falei, é algo que tem entre os professores da escola. Uhum. Então é algo que já faz parte da nossa instituição enquanto escola. Sim. E esse projeto em si, falando sobre a mostra cultural, é um projeto que a gente já instituiu tem 3 anos. Tanto que essa é a 3ª mostra cultural que a escola vai promover. Mas a gente, no decorrer dos anos, a gente vai tentando melhorar, vai tentando, né, buscar aquilo que fortaleça os nossos objetivos, que é justamente fazer com que os alunos se reconheçam e valorizem a cultura nordestina. Uhum. Então, esse é o 3º ano. São atividades que os professores trabalham em sala com temáticas diferentes, justamente com esse objetivo, né? De reconhecer e dar valor ao que é tão rico, que é a cultura nordestina. Com certeza. E ainda falando dos projetos, esse projeto é um projeto que abrange todas as séries da escola? Sim, o Álvaro ele funciona da educação infantil, aí passa pelos anos iniciais do ensino fundamental e também os anos finais. E a gente ainda tem uma turma de EJA. A temática a cultura nordestina sempre foi algo difundido por todos os anos, né? Independente dos grupos. Mas a questão da mostra cultural e do projeto instituído abrangia apenas a educação infantil e os anos iniciais, né? Nos últimos 2 anos, que foi quando a gente colocou esse projeto de forma organizada. Sim. Esse ano a gente incluiu os anos finais, né? Porque eles ficavam, mas assim, a proposta tinha uma outra, era solto, de certa forma, né? Não fazia parte desse mesmo contexto. E aí a gente colocou dentro do mesmo projeto os anos finais também. Então, toda a escola trabalha com a temática. Então, hoje realmente é da série inicial Isso, dos ao pequenininhos final. até os maiores. Que maravilha. Todo mundo trabalhando e conhecendo um pouco mais dessa cultura, né? Que também é, como você falou, a identidade, é saber de onde a gente veio. E a gente sabe também que a cultura nordestina ela vai muito além das festas. Para você, quais outros elementos podem ser explorados em sala de aula? Essa é uma questão até interessante. Motivo também pelo qual a gente escolheu trabalhar com a cultura nordestina de forma geral. Porque quando a gente enxerga só as festas juninas, né? De certa forma limita por muitas questões, até em relação à participação de alguns alunos. Então, pensar em trabalhar a cultura nordestina foi pensar também em ampliar as possibilidades de que todos os alunos estivessem incluídos nesse trabalho, independente das suas crenças, né, dos seus costumes.
E aí, claro que trabalham com temáticas diferentes, né? Os pequenininhos têm as suas propostas, o Fundamental 1 também. A gente faz toda a divisão relacionada às idades e os anos. Sim. Mas toda a escola trabalha seguindo essa mesma proposição, que é valorizar a cultura nordestina. Maravilha. E como os professores podem despertar nos alunos o orgulho de pertencer a uma região tão rica culturalmente? Eu acho que encaixa bem em um dos objetivos do projeto, né? Que é observando a riqueza que é a cultura nordestina, né? A gente vai estudando, vai lendo, vai conhecendo e, assim, eu confesso que a gente vai, de certa forma, se apaixonando e também se orgulhando, né? De pertencer ao Nordeste. Porque, gente, são muitas temáticas, né? Desde a literatura, a música, aos grandes nordestinos que contribuíram também com a história e a cultura do Brasil. Então, são várias propostas, são vários aspectos que a gente estuda e que a gente propõe dentro do projeto o estudo e que só fortalece essa ideia de que é muito bom ser do Nordeste. A gente trabalha o orgulho em pertencer, né? Exatamente. E quando a gente trabalha o orgulho, de certa forma, a gente trabalha também a autoestima. É ter orgulho de onde a gente veio e buscar, como eu posso dizer, mostrar cada vez mais para o Brasil todo a riqueza que é o Nordeste, né? Sim. E quebrar até objeções de quem vê com olhar mais negativo de fora, que a gente sabe que existe, infelizmente, a xenofobia. Mas quando a gente tem certeza e a gente conhece a nossa história, a gente tem orgulho em pertencer, como você disse. Por isso a importância de trabalhar a cultura nordestina também na sala de aula. Exatamente. Perfeita a iniciativa. E na sua experiência, como as crianças e os jovens costumam reagir quando aprendem mais sobre suas raízes e tradições? Eu acho isso essencial para a construção deles enquanto indivíduos numa sociedade, né? Como você falou, a gente observa nos meios de comunicação de uma forma geral que muitas vezes os nordestinos eles são inferiorizados, seja pela forma de falar, não é? Eu acho que existe é como se fosse uma minimização do que seria o nordestino. E aí, às vezes, se associa a figura do homem só, aquele homem da roça, do sertão, da fome, da seca. A gente sabe que essas realidades todas existem, não são motivos de tristeza, né? Sim. O homem da roça é motivo de orgulho, porque é o homem da roça que produz muitas vezes o que a gente está comendo. Sim. Não é? E não que essa figura ela seja esquecida ou ela seja desvinculada do que é o Nordeste, mas a gente precisa entender que o Nordeste é muito mais do que isso, não é? Vai muito além disso. Sim. E é muito importante o aluno construir, o estudante construir a sua identidade em cima disso que é tão valoroso, né? Para que ele seja um indivíduo, de certa forma, melhor inserido na sociedade, para enfrentar os obstáculos, as dificuldades e poder atuar também na sociedade de forma mais ativa e participativa. As famílias também têm um papel importante nesse processo de valorização cultural? Você, como educadora, acredita nisso? Sim, com certeza. E aí é tanto que uma das atividades do projeto é justamente incluir a comunidade, incluir as famílias dentro das atividades que são propostas, né? Por exemplo, dentro das atividades da educação infantil, o grupo 3, ele trabalha com as brincadeiras e os brinquedos nordestinos. Então, faz todo um resgate daquelas brincadeiras antigas. As famílias, elas são convidadas para construir a bola de meia, o boneco de pano, o cavalo de pau, né? Então, existe toda essa participação, porque assim, o aluno é um indivíduo social não só no ambiente da escola, ele é um indivíduo social lá na comunidade de Bonfim de Feira, em Feira de Santana, no Brasil, no mundo. Então, as famílias, elas exercem um papel fundamental, porque também não adianta a escola trabalhar um conteúdo e esse conteúdo ele ser, de repente, minimizado ou abafado pelo aquilo que a família entende também de valor, né? Então, é algo que a gente precisa
trabalhar com as famílias também, para que essa ideia de valorização da cultura nordestina seja algo amplo, seja algo que atravesse os portões da escola. Por isso a ideia da mostra, né? Que os pais participam, assistem, observam os trabalhos construídos, os produtos, né, realizados por eles durante o processo do projeto, para que os pais também vejam toda essa riqueza. Ai, que lindo! E acredito que trabalha também os momentos de qualidade entre pai e filho nas famílias, né? Para construir esses brinquedos que foram os brinquedos dos pais antigamente, vamos dizer assim. E que infelizmente a gente perdeu muito, né? Com a tecnologia. Então eu acredito que esses brinquedos mais culturais perdeu muito espaço. E quando a escola propõe algo desse tipo que faz com que os pais tenham essa conexão com os filhos, de contar a sua própria história e de produzir juntos, vai muito além do educacional mesmo. É propor qualidade ali, né? Conexão e valorização da cultura. É você ampliar os vínculos, né? Sim. Entre o estudante e a sua família. Sim. E as suas histórias também. Sim. Porque quando o pai contribui, a mãe contribui construindo um brinquedo desse, eles voltam para as histórias que são deles, né? Mas que de certa forma influenciam também na história do filho, da filha. Com certeza. Hoje vivemos em um mundo cada vez mais conectado. Como preservar as tradições sem deixar de acompanhar as transformações da sociedade? Acho que é um desafio de todo profissional da educação atualmente, né? É assim, o aluno, o estudante, ele não pode ficar de fora de todas esses avanços, né, tecnológicos. Ele precisa estar inserido nesse mundo. É o mundo que ele pertence. Mas é importante esse retorno, né, e esse conhecimento daquilo que o construiu. Porque a sociedade hoje ela é construída naquilo que já foi vivido, naquilo que já foi passado. Então, é importante fazer esse paralelo entre o que é novidade, mas também aquilo que é histórico, que é cultural e que faz parte da nossa construção. Também, né? Porque o indivíduo ele não é formado só pelo presente ou só pelo que vai acontecer, mas também pelo seu passado. Sim. É, como você falou, a identidade, né? Sim. É conhecer a história, de fato. E falando um pouquinho mais do projeto, conta um pouquinho pra gente como ele é organizado, as temáticas, para quem está em casa entender. Dentro do processo de construção do projeto, a gente foi pensando, né, algumas coisas no decorrer desses anos. Sim. Como eu falei, esse ano a gente incluiu os anos finais dentro dessa mesma proposta. E aí ele é estruturado de acordo com temáticas e também respeitando aí as idades de cada tempo, né, de cada grupo. A educação infantil, a gente aborda a questão dos instrumentos musicais, das músicas, por exemplo, para o grupo 4. O grupo 3 trabalha com os brinquedos e brincadeiras. E o grupo 5 faz uma atividade muito, muito interessante, que é a construção de uma coxa de retalhos. Ai, que legal! A PRO aborda toda a riqueza nordestina, a diversidade da cultura nordestina, através da coxa de retalhos e faz esse paralelo, né? Porque a coxa de retalhos, ela junta vários pedaços de tecido. Sim. Então, a PRO faz esse paralelo buscando entender o quanto a cultura do Nordeste também é diversa, né? Em vários aspectos, em várias áreas. E aí é bem interessante porque a PRO costura os retalhos que as crianças levam. Sim. E junto com esses retalhos, ela reproduz, os meninos, na verdade, as crianças, elas pintam pedaços de tecido reproduzindo aquilo que eles entenderam e gostaram do Nordeste. Ai, que legal. E aí a PRO junta todos esses retalhos e produz essa coxa de retalhos, que faz assim uma referência muito especial com o que o Nordeste representa, né? Com a diversidade cultural do Nordeste. O Fundamental 1, desde o ano passado, a gente trabalha junto a ele, né, paralelo a esse processo da cultura nordestina, um trabalho de projeto de leitura. Então, a gente associa gêneros textuais para trabalhar a cultura nordestina. Então, o primeiro ano, por exemplo, trabalha com o vocabulário nordestino,
Então, eles estão ali naquele processo de iniciação da leitura, da formação de palavras. E aí a PRO trabalha todo um vocabulário do Nordeste, ressalta toda a cultura e as origens aí africanas, indígenas, que trouxeram as contribuições, né, para esse vocabulário do Nordeste. Então, as crianças estudam essas palavras, seu significado, sua história, seu uso, né, nos contextos do dia a dia. O segundo ano, esse ano, está trabalhando com a literatura de cordel. Ah, eu amo. Então, a Pro está lá num trabalho apaixonante. Tudo que ela vê de cordel, ela quer fazer, ela quer enfeitar a sala. Porque a literatura de cordel tem toda uma questão da própria estrutura do texto, que é um texto poético, é lindo. Mas toda a possibilidade que a literatura de cordel traz por poder trabalhar diversos temas, né? Então, além da estrutura do texto, a Pro trabalha também a produção, a xilogravura, tudo que está associado à própria história e origem da literatura de cordel. O terceiro ano trabalha as receitas. Então, traz o gênero receita. Também faz o estudo do gênero, mas a Pro traz todo o contexto também histórico e cultural, que tem várias receitas, né? Sim. Muitas receitas têm todo um processo e uma história e fazem parte do cotidiano de diversos estudantes. Então, tem todo esse processo também. O quarto ano trabalha com o gênero canções. Então, entram aí os cantores, as músicas, né, que fizeram sucesso e fazem sucesso, porque fazem justamente também o paralelo entre o passado e o presente. E o quinto ano está trabalhando com o gênero biografia. Então, além também do estudo da estrutura do texto, o professor vai destacar e vem destacando nos seus trabalhos, nas suas atividades, a biografia de diversos nordestinos importantes. E é interessante na construção desse projeto, né, que a gente conversando, você não coloca só os nordestinos, os famosos cantores, os que estão na mídia, não. Procura destacar nordestinos que às vezes as pessoas nem entendem ou não lembram de fato das suas contribuições. E a gente sabe que nós temos nordestinos importantes aí em todas as áreas. Certeza. Desde a educação, realmente aos cantores, né, que normalmente são os que mais se destacam, mas tem educadores, cientistas, então tem vários nordestinos importantes para a gente destacar por meio das biografias. O Fundamental 2, eles estudam de forma interdisciplinar. Então, os professores trabalham vários aspectos da cultura nordestina dentro dos conteúdos de sala de aula. E aí, os produtos desse projeto, eles ficam diferentes por conta do público, que é muito grande, e do próprio número de alunos também, que é muito grande. Então, a educação infantil e os anos iniciais culmina na mostra cultural. E aí, onde eles vão expor, vão se apresentar também, né, para quem estiver assistindo, estejam convidados. Já quero. Eles vão expor os produtos daquilo que eles estudaram, né, e construíram durante o processo. E o Fundamental 2 culmina em uma quermesse. Então, os meninos estão lá organizando barraquinhas com comidas típicas, com brincadeiras, ensaiando quadrilhas, apresentações também para poder compor todo esse processo. É um verdadeiro festival nordestino na escola. É verdade. Que maravilha, Nessa. E para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para os pais, educadores e estudantes sobre a importância de manter viva a nossa cultura nordestina? É isso, né? Valorizem a cultura nordestina, entendam toda a riqueza e recebam toda essa riqueza que nos compõe, né? Faz parte da nossa identidade, faz parte da nossa história. Que nós tenhamos a cada dia orgulho de sermos nordestinos. Perfeito! Eu quero te agradecer pelo seu sim, por ter vindo aqui compartilhar esse lindo projeto com a gente. Te desejar também sucesso, que a amostra seja linda, que a quermesse seja linda e que Deus abençoe a sua jornada na educação,
que eu sempre falo que eu amo receber educadores que realmente fazem diferença e vivem educação com propósito. E seus olhos brilham quando você fala da educação. Então, sucesso e muito obrigada pelo seu sim. Foi um prazer receber aqui no Caminhos. E o Caminhos vai estar sempre de portas abertas para te receber novamente. Obrigada, foi um prazer também participar. Obrigada. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia. Até mais.